está trazendo para você o que Deus quer ministrar hoje ao seu coração. Será que você pode virar para alguém do seu lado e falar assim, ó, hoje, literalmente, a palavra vai ser para mim. Você já se sentiu assim nesse sentimento, não é um egoísmo, mas de um sentimento que você fala assim, essa palavra é para mim. Se você já saiu de casa falando, Deus, hoje o Senhor precisa falar comigo, então eu quero ser boca de Deus para a sua vida, falar, então Deus vai te responder, amém? Porque é uma resposta do Senhor para a sua vida. Tem palavras que elas são chaves, que são viradas e mudam destinos. O que faz serem chaves para mudar o nosso destino? Quando nós ouvimos algo, tomamos posse e agimos de acordo com o que nós cremos, com o que acreditamos. Quando eu mudo, todas as coisas mudam. E Deus, Ele sabendo disso, porque Ele nos fez, Deus, Ele libera palavras, chaves na nossa vida, que fazem nós tomarmos a decisão certa, que fazem nós tomarmos a direção certa. E quais são os direcionamentos, as direções que Deus quer? Existem dois caminhos, como a própria palavra do Senhor diz, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, né? Nós vemos que existe Deus e existe o adversário da nossa alma, existe as trevas e existe a luz, existe o céu e existe o inferno. Existe, querido, você andar com chaves do medo, chaves do diabo, e existe as chaves de Deus, existe as chaves da fé. Se você quer resumir do que eu estou dizendo, querido, a chave que Deus quer entregar é você acreditar, é fazer você acreditar novamente, ou talvez você acreditar de uma maneira certa, decisiva, porque você quer até mesmo tomar uma decisão, mas talvez o inimigo está investindo na sua mente, no seu coração, todos os dias, para que você tome a decisão de abrir a porta errada. Você já viu alguns cenários, às vezes vídeo, desenhos que colocam assim, olha, tem duas portas, e uma só é a saída, e a outra é a porta em que não vai ser a saída, vai ser a sua destruição. E o diabo sabe, querido, que essas portas, elas estão diante de nós todos os dias. Quando Deus falou, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, eu coloco diante de você dois caminhos. Jesus foi até um pouquinho mais profundo, ele dizendo que o caminho é largo e é espaçoso, e muitos irão por ele. Por quê? Porque é fácil. É muito mais fácil você, querido, ser seduzido e ir na direção a qual todo mundo vai. Há um número maior de influências negativas no mundo. E aí Jesus diz, mas o outro caminho é um caminho estreito e apertado, e poucos são os que entram por ele. Porque é um caminho de decisão, que muitas das vezes não é uma decisão que vai te trazer imediatamente um conforto. É como se você estivesse perdido na mata, e você olhasse, você estivesse bem no meio, e houvesse dois caminhos, um direito para a esquerda, e o da direita você vê que é um caminho muito largo, limpo, não tem nenhum obstáculo, e você fala, bem, eu estou perdido, é muito mais fácil eu pegar essa estrada, e talvez ela vai me levar a um destino, e você olha o outro lado, é um lugar fechado, cheio de espinho, cheio de obstáculo, você ouve até barulho de bicho. Porque pode ter certeza, querido, se você perguntar a um demônio, qual dos dois caminhos você está? Você está no caminho largo ou você está no caminho estreito, diabo? O diabo vai falar, com certeza eu estou no caminho apertado, porque eu estou lá fingindo ser um leão, bradando para colocar medo nas pessoas, para eles saírem daquele caminho estreito, aquele caminho apertado, o caminho de Deus, para pular para o outro caminho, para ir para uma direção totalmente contrária, que é o caminho da bênção. E o que está entre esses dois é a nossa decisão. E para resumir mais uma vez, ou você acredita, ou você está duvidoso. Você não pode ficar em meio termo.
eu não estou nem acreditando, não estou nem duvidando, eu não estou nem desistindo, mas também não estou querendo insistir muito. Não existe isso. Querido, é como se você estivesse com uma chave na mão e não decidisse abrir a porta, com medo de passar por ela o que está adiante. E muitas das vezes a porta que vai mudar o nosso destino, ela não é muito bonita pelo lado de fora. Eu lembro uma história em que um homem contou em que um rei, ele foi para a guerra e dizimou muito dos seus inimigos e levou muitos cativos. E quando ele reuniu todos aqueles soldados no palácio inimigos, ele colocou flecheiros à sua volta dos seus adversários, e os seus inimigos desarmados eram prisioneiros de guerra. E ele falou, o rei dizia, eu vou dar duas escolhas para vocês. Ou vocês escolhem agora serem mortos pela mão dos flecheiros, porque eu vou dar uma ordem para que eles atirem as flechas sobre vocês, ou vocês escolhem passar por aquela porta. E quando eles olharam, uma porta toda manchada de sangue, com uma cara de um demônio muito feio, uma porta horrível. E quando eles olharam para aquela porta, eles falaram, é melhor eu morrer pelo que eu estou vendo, do que aquilo que eu não consigo enxergar. O diabo, ele faz isso conosco. Ele sabe, querido, que a porta está diante de nós, a porta da bênção está diante de nós. Qual é a porta? A fé, a obediência, a submissão à voz de Deus. Mas aí o que ele faz? Ele sabe que tudo que está de bom está do outro lado, mas desse lado que pertence a ele, ele enfeita de uma maneira, querido, para colocar pavor no nosso coração, para fazermos desistirmos de andarmos, de caminharmos. E todos os inimigos preferiram morrer pelas flechas. Passou-se um tempo, até que um soldado perguntou ao rei, rei, o que tem atrás dessa porta? Aonde essa porta leva? Ele falou, vai lá ver. E o soldado, com muito medo, foi lá, e quando abriu a porta levava para fora do castelo, levava para longe de serem mortos ou continuarem cativos. A porta da sua liberdade, ela não está longe. Nós não precisamos, para você ter ideia, Deus não colocou os critérios para sermos salvos, algo muito impossível, incapaz de exercermos. Pela nossa capacidade financeira, já imaginou se Deus colocasse o critério para nós, que todos os anos, ou todas as vezes nós precisássemos descermos a Jerusalém? Se ali fosse o único lugar de adoração, nós morando num país que moramos, tendo um salário que temos, tendo a condição financeira, seria quase que inviável nós servirmos a Deus. Mas Deus não, Ele colocou perto de nós, Ele colocou ao alcance da nossa voz, Ele colocou ao alcance do nosso coração, Ele colocou ao alcance do nosso entendimento. Como Ele falou para aquela mulher conversando com Ele, falou, Senhor, eu ouvi dizer que o lugar de adoração é no templo, mas nós adoramos nesse monte, fomos instruídos dessa maneira. E aí Jesus declara para aquela mulher, chegará o dia, a hora chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele estava entregando para aquela mulher uma chave que mudaria o seu destino, e mudou, porque ela acreditou, ela não ficou com medo, ela não ficou paralisada por ele ser judeu. Nós podemos até, é natural como seres humanos, até sentimos medo de tentarmos, mas não podemos deixarmos que o medo nos paralise. Podemos tomarmos até aquele impacto quando nos apresenta a solução, e ainda que a solução não seja o que queremos, o que imaginamos, mas é a solução que Deus entregou em nossas mãos, e precisamos termos a mesma atitude que Pedro teve. Pedro, ele poderia chegar e falar para Jesus, olha, pesquei a noite toda e não peguei nada, e quer saber, eu não estou a fim de tentar novamente, e encostar o barco, e nunca ouviríamos mais dizer sobre Pedro. Não teríamos Pedro como um discípulo
que andou nas águas, que negou Jesus depois que o galo cantou 3 vezes, mas depois teve o seu coração totalmente convertido e se tornou uma referência, que ele presenciou a transfiguração de Jesus. Nós não íamos ter o Pedro, que teve a oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo para dizer: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não teríamos o Pedro, querido, que teve a oportunidade de ter na casa do primeiro gentio, do primeira pessoa que não era judeu, que se converteu, que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Tudo isso nós não ouviríamos, não existiria nem na vida de Pedro, e nós não seríamos absorvidos por essas situações de fé, se Pedro naquele momento ele tivesse falado isso para Jesus: eu não estou a fim de tentar novamente, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não quero mais, eu vou encostar, eu te dei a oportunidade, eu até te ouvi, mas não quero obedecer. Deus está no nosso barco. Talvez você está até ouvindo, mas não está com o coração disposto a obedecer. Mas Deus espera que eu e você fale: pela tua palavra, eu vou mais uma vez. Talvez você contou, talvez seja um número muito grande de quantas vezes, quantas noites você lançou a rede. O lançar a rede, quantas vezes você tentou, quantas vezes você acreditou, quantas oportunidades que parecia que agora as coisas vão ficar tudo bem, agora eu vou avançar, e não veio nada, não aconteceu nada, era só água. Não há coisa mais frustrante para alguém que vai pescar, querido, de você gastar um dinheiro em investimento e você voltar de mãos vazias, muito mais alguém que pescava para o seu próprio sustento, o alimento da sua casa e da sua família. Mas Jesus tinha algo preparado, e é sobre isso que Deus quer conversar comigo e com você. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Será que você pode falar isso para alguém que sai do seu lado? Jesus Cristo é o mesmo. Mas fala com voz daquele que acredita, querido, não é com essa voz. Pelo amor de Deus, fale com voz de profeta. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele é, Ele foi, Ele está sendo e Ele será na sua vida, na nossa vida. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou em que tudo que Ele faz sempre tem um começo, em tudo que Ele faz tem um meio e tem um fim. Como Ele mesmo declara. E eu vou ler para você lá em Apocalipse 22, do versículo 13 ao 14, que diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas e as suas roupas, pois assim terão que lavaram as suas roupas, pois assim terão direito de comer o fruto da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Ele está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o início, eu sou o fim. E entre essas duas coisas, querido, entre o começo e o fim há uma história. Você precisa entender isso. Entre Gênesis e até Apocalipse, nós vemos o mesmo padrão. Nós vemos Deus começando algo e Deus terminando algo. Mas entre algo sendo começado e algo sendo terminado, nós vemos que o meio aconteceu algo. Deus, ele veio para os detalhes. Nós vemos um Deus que quando ele começa, e eu anotei aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É o início quando Deus começou a criar tudo que nós hoje conseguimos enxergarmos, o que conseguimos tocarmos. Mas perceba que Deus, ele começou com as coisas grandes. Ele começou a colocar fundação. No meio das águas ele começou a fazer que a terra existisse. Ele estabeleceu luminares para determinar tempos e estações. Um para governar o dia e o outro para governar a noite. Aí depois, querido, nós vamos lá para o final, nós vemos que toda a criação, tudo que Deus fez, Pai, foi para um único fim, para colocar um ser à sua imagem e à sua semelhança. Mas entre isso tudo, quando ele diz, eu vi que tudo eu fiz, e no 7º dia eu entrei no meu descanso. Entre os 6 dias, nós começamos a perceber que existe algo chamado detalhes. Deus, ele fez o grosso. Deus, ele começou a colocar as bases. Mas você já percebeu que no meio da história, Deus, ele começa a entrar nos detalhes. Você já percebeu quantos animais? Porque aqui quando nós lemos, nós vemos no plural. Mas você já percebeu, querido, o número de detalhes que Deus trouxe para cada tipo de animal segundo a sua espécie? Você já percebeu para a quantidade de peixes que existe? Não é quando quem viu um peixe, viu todos. Não, existe peixes de tantas cores, de tantos tamanhos, de tantos tipos, de cada lugares específicos, para cada função específica. Existem aves, quem viu uma ave viu todas? Não, existem aves para propósitos específicos, e Deus, ele desenhou cada um desses detalhes. Ele idealizou cada um desses detalhes. Eu estou dizendo isso, querido, porque se você perceber, toda a criação é cheia de detalhes no meio. Deus, ele é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que ele começa algo e ele termina. E no meio ele é detalhista. Talvez você ainda não está entendendo, mas talvez você esteja vivendo um tempo em que Deus já começou a boa obra na sua vida. E tem um lugar que Deus quer te levar, mas talvez hoje é um tempo em que você está nos detalhes de Deus. Talvez Deus fez mudanças externamente na sua vida. Eu não digo só mudanças no sentido espiritual, eu digo até mesmo mudanças externas, coisas. Talvez um dia você era solteiro, hoje você é casado. Talvez você era criança, hoje você é um jovem, um adulto. Talvez você pensava de uma maneira, hoje você não pensa. Talvez você morava em um lugar, hoje você não mora. Deus, ele começou a mexer talvez em situações, ele deu início à obra na sua vida. Um dia você não o conhecia, mas hoje você o conhece. E aí ele tem um projeto para você. Ele tem um projeto para nós. E sabe onde termina esse projeto de Deus? É na eternidade. Mas hoje você está vivendo os detalhes de Deus. E Deus está pensando em cada coisa que precisa ser colocada no seu devido lugar. Tem coisas que você nem sabe ainda, mas que Deus vai trazer uma riqueza de detalhe, querido, porque os detalhes é que chamam a atenção. Eu trabalhei com construção civil, e eu lembro que às vezes nós pegávamos muitas obras em que um prédio era levantado, e quando a gente estava terminando, 2, 3 do lado estava sendo construído, e 2 dias, 3 dias era o suficiente para bater uma laje, que dava, querido, 4, 5 apartamentos de quase 600 metros, 300 metros quadrados, cada apartamento. Então é algo gigantesco.
Coisas que às vezes nós vemos pessoas comuns fazer uma laje numa casa que às vezes fica meses. E nós vimos 3, 4 dias, querido, uma laje ser feita. Outro 3, 4 dias, eles desmanchavam a laje e já vazia outra. E assim quando você via, querido, em 3 meses um prédio de 10 andares era levantado. Um prédio de 10 andares. Mas o mesmo prédio demorava 2 anos para terminar. Por quê? Se foi tão rápido criar a fundação, se foi tão rápido bater laje por laje, 10 andares, 12 andares, 15 andares com a cobertura, o que faz demorar depois tanto tempo são os detalhes. Deus está mexendo nos detalhes na sua vida, porque Deus não quer, querido, que os detalhes sejam no futuro um incômodo para você e para mim. Tem coisas que Deus, querido, está mexendo em você, porque olha, pode ter certeza, nós temos um pouco de Deus. Quando nós estamos na emoção, você já foi comprar algo na emoção? Eu já. Quando a gente vai comprar algo na emoção, você não quer saber de nada, teu olho brilha de um jeito que você não quer saber de nada. Você só quer. Se você mora de aluguel e alguém fala, olha, tem uma casa e a casa ou um apartamento, você olha, teu olho brilha e fala, não, eu vou sair do aluguel, você não vê os detalhes, você não vê a rua, você não vê se a condução é fácil para o seu serviço, se é próxima à sua igreja ou se não é, você não vê se é um lugar seguro, você não vê os pós e os contra depois de você começar a morar ali. Principalmente se for condomínio, se vai valer a pena um condomínio, o custo do condomínio, e aí você não vê, você só quer entrar. Mas depois que tu entra, depois que passa a emoção, você começa a valorizar os detalhes. Você conhece alguém hoje, você fica apaixonado, todo mundo vê o defeito do seu cônjuge, mas você não vê. É mentira? Não, você só quer, né, Daiana? Eu só quero ficar com o meu gordinho. Não vê os defeitos. Vê, Aldo? Não vê. Mas depois que casa, depois que a emoção passa, como nós valorizamos os detalhes, como nos incomoda os detalhes, chega ao ponto de nos irritarmos. Você vai comprar o carro que você não quer saber. Quantas pessoas já vi? Um dia eu fui levar alguém, não vou falar que foi o Agenor, eu fui levar alguém para escolher carro. E o primeiro carro, né, Agenor, que ele viu, ele ficou apaixonado, o olhinho brilhou, e eu só via as coisas ruins do carro. Com quem eu estava? A gente estava com o Evandro, eu e o Evandro, né? Cadê o Evandro? O Evandro está aí hoje. Eu e o Evandro falou, poxa, você é mó furado. Eu falei, eu sei, mas vai falar, olha o olho dele brilhando. Ele já estava falando assim, ó, vamos fechar. Eu falei, que calma é nada. Eu falei, cara, a gente vai ver outros carros, cara. Esse não é o carro certo, cara. Ele não via a porta amassada, ele não via a lataria arranhada, ele não via os bancos com pessoa que fica sem camisa, fica aquela marca, aquela crosta nos bancos, guimba de cigarro furado, o painel solto. Quando ligou o barulho, parecia um barulho, mas era o primeiro carro dele, ele estava deslumbrado. Para ele qualquer carro é carro. Mas depois que ele comprasse, você ia falar, que porcaria que eu comprei, só me dá dor de cabeça, só tem problemas. E Deus sabe que nós somos seres emotivos. E aí Ele começou algo, querido, tremendo na sua vida. Talvez você entenda errado a compreensão que você talvez tenha errado, que você estava falando, eu acho que eu não tenho mais o meu primeiro amor. Você tem. O que você não vai ter mais, querido, é a emoção, agir pelas emoções, talvez na fé. Talvez alguém falava, tem vigília amanhã, você ia, você saía da vigília, alguém falava assim, eu vou subir o monte, eu subo com você. Eu já saí de um culto, fui para uma vigília, da vigília eu subi o monte, de o meu olho começar a cair. E eu falo, não posso dormir, eu tenho que buscar Deus fominha de uma maneira.
E Deus olha até com alegria, mas Deus fala assim: oh meu Deus, como eu estou desejoso que isso aí, emoção, passe. Porque o amor não é baseado quando as coisas vão bem. O verdadeiro amor não é pelos sentimentos, mas pela decisão. Deus, Ele ama, não é aquele que diz que o ama porque está sentindo a presença dEle. Deus se alegra por aquele que mesmo não sentindo a presença dEle e o pecado se aproxima, Ele sabe que o pecado, querido, é algo que o destrói e o afasta mais ainda de Deus, e Ele diz não. E aí sabe o que Deus faz? Deus, Ele nos deixa pessoas experientes, para aprendermos não agirmos mais pelas emoções, seja em qualquer área que seja na nossa vida. Eu já tomei muitas decisões que eu não tomaria, que eu tomei no passado. Me trouxeram um custo alto demais, custou muitas coisas relacionadas à minha família, relacionadas às minhas finanças, relacionadas ao meu ministério. Só que eu aprendi que quando Deus, Ele começou a falar comigo, e hoje eu entendo que Deus estava falando: eu vou tirar você desse ciclo, e vou mostrar a você que eu sou um Deus que quero trazer sobre você os detalhes, porque talvez você esteja deixando passar os detalhes, e é os detalhes que mais nos importa, é os detalhes que mais chamam a atenção, porque são justamente, querido, talvez ninguém quer saber. Quando você for contar o seu testemunho de vitória, quem recebe isso? Quando você for contar a sua cura, quando você contar o seu milagre financeiro, quando você contar o milagre da sua casa, quando você contar como é que você avançou em Deus, as pessoas não vão querer saber como você começou, porque ela já começou também. Elas não vão querer saber o final, porque ela já sabe o seu final. Por isso que ela está com a expectativa que você conte o quê? O meio, os detalhes. Quer ver uma diferença tremenda? Eu sou uma pessoa que amo ouvir os detalhes das pessoas, mas sou péssimo para dar os detalhes. Quando alguém vem contar a história, não, eu quero saber os detalhes, como é que foi? Se possível, a pessoa fala assim: não, eu digitei para fulano, eu digitei o 7, eu digitei o 2, eu quero saber os detalhes. Mas para falar, eu sou assim: não, eu liguei e resolvi, está pronto. O que importa para aquele que está ouvindo, para absorver as experiências, são os detalhes. Mas deixa eu falar um pouco sobre começo, meio e fim. Você já percebeu que Deus, Ele começou e Ele terminou o jardim no Éden? Ele colocou o homem lá. Esse foi o projeto de Deus, para que dali fosse multiplicado no jardim do Éden um homem, e através de Adão e Eva toda a descendência, a raça humana fosse abençoada aonde eles estivessem. Todo mundo depois daquele jardim seria um jardim no Éden. Esse era o projeto. Mas o que aconteceu? O diabo veio no meio e veio destruir. Quando o diabo viu Jesus vindo para resgatar a humanidade, ele veio no meio e tentou matar Jesus. Sabe o que eu quero que você entenda? Talvez você está no meio de um processo de Deus, e o diabo está tentando, querido, fazer você desistir, está tentando fazer você desanimar. Ele quer destruir, mas ele não vai destruir, porque o recado de Deus para a sua vida é: eu comecei a boa obra na sua vida. Você está no meio e eu vou usar até mesmo o adversário da sua alma. Eu vou usar quem eu precisar usar para aperfeiçoar e ensinar você a me honrar nos pequenos detalhes. Sabe o que Deus diz para nós nas Escrituras? Que nós devemos reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos.
Isso quer dizer que nos detalhes você tem que ver a mão de Deus. Em todas as coisas bendiga o nome do Senhor, em tudo dai graça. E aí talvez você ainda não aprendeu isso. Talvez as coisas não estejam saindo como você deseja, como você acha que deveria ser. Você criou uma cartilha para você mesmo. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós queremos termos o domínio das coisas, nós queremos termos o controle. Só que as coisas não são assim. Quem é do Espírito, querido, como Jesus falou, quem é do Espírito, quem quer andar no Espírito, tem que ser igual o vento, que não sabe por onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Só temos uma certeza, que Deus é bom, que Ele nos ama, que o diabo não presta, e que nós vamos para a eternidade, e que Ele decidiu nos abençoar. E aí Deus, Ele quer usar todas as situações para nos aperfeiçoar e começarmos a agradecer a Ele nos detalhes. Deus, Ele quer que você perceba os detalhes. Deus, Ele quer que você perceba Ele onde você nunca percebeu. Quando você começar a perceber Deus em tudo, até nos dias mais tristes, nos dias mais negros da sua vida, você vai sair do meio e você vai começar a caminhar em direção do meio para o início do fim. Talvez o fim seja como o apóstolo Paulo fala: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas talvez para muitos de nós vai ser o fim das circunstâncias que um dia nos afligia, mas hoje não nos aflige mais. Sabe que você pode falar isso para você mesmo? As situações que me afligem hoje, elas só não vão me afligir mais. Não é quando Deus mudar as circunstâncias, mas é quando eu mudar a maneira como eu vejo elas. Se eu conseguir ver Deus na minha dor, Deus, Ele muda a situação. Mas se eu não consigo ver Deus na minha dor, naquilo que me incomoda, Ele me deixa lá até eu aprender. Essa é a realidade. É literalmente isso que acontece conosco. Pode dar o nome que você quiser. Os nossos antepassados, nossos irmãos da fé no passado falavam: Deus vai te colocar à prova. Eu estou usando a mesma significado, mas com uma linguagem diferente. Deus não vai tirar você, querido, enquanto você não vê Ele em todas as circunstâncias da sua vida, e você aprender a dizer: tudo está no teu controle. Aquele que começou a boa obra em mim, Ele vai ser fiel, que até o último dia realize tudo que Ele decretou sobre mim, sobre a minha casa, porque Ele é fiel. Se um Deus, Ele terminou todo um projeto do jardim, Ele terminou todo um projeto de salvação, Ele terminou, Ele começou e terminou tudo que Ele determinou sobre todos os seus filhos. E não foi, sabe o que eu acho mais incrível quando eu leio a Bíblia? É ver que os judeus, eles tinham as escrituras, eles tinham registrado todas as profecias que falavam do Messias. Mas quando o Messias chegou, eles não reconheceram. Eles crucificaram o Salvador deles. Sabe por quê? Porque eles acreditavam no Messias que traria mudança das situações. Mas o Messias que Deus apresentou para eles foi o Messias que queria mudar eles, para que as situações mudassem. Eles queriam que Jesus viesse num cavalo, que ninguém soubesse que Jesus quem era,
e ele viesse com um grande exército, matasse e destruísse todo o Império Romano e libertasse Jerusalém, libertasse Israel, e aí eles falam: esse é o Messias, esse é o homem de Deus. Mas não, ele veio, nasceu numa manjedoura, ninguém sabia muito bem como é que era aquilo. Houve até algumas contradições, né? Parece algumas contradições na sua vida, né? Mas o Messias não ia vir da descendência de Davi, não ia nascer em Belém, mas esse cara, ele mora na Galileia. Mas ninguém conhece a história, ninguém conhece os detalhes. Deus quer te mostrar os detalhes, você tem que perceber os detalhes. Porque Deus talvez, você precisa, se você não ler, você nunca ia descobrir. Imagine um judeu, se um judeu, querido, não tiver fé, não entender pelo Espírito, ele ainda que lê, ele não vai entender porque era necessário Jesus nascer numa manjedoura, porque era necessário vir da descendência de Davi, porque era necessário ir para o Egito, porque era necessário ele morar lá na Galileia, porque era necessário acontecer tudo aquilo, porque era necessário ele ser crucificado. Só quem conhece os detalhes tem o poder da revelação de Deus. E talvez você está perdendo os detalhes, porque você talvez entre em murmuração, Deus muda a situação, muda o quadro. Se o Senhor não mudar, eu vou desistir. Quem já não fez isso, atire a primeira pedra. Ninguém pode tirar. Todos nós já fizemos isso. Um dia eu ri, eu já contei isso aqui, mas um dia eu ri. Quando eu vi um dia uma pregação da Joyce Meyer, ela contando, e eu tinha feito já, e eu comecei a rir. Quando eu comecei a ouvir ela falar, eu pensei que era só eu. Ela falando: um dia eu fiquei indignado com Deus. Eu falei: Deus, eu não vou sair do meu quarto enquanto o Senhor não me responder. Ela falou que chorou a noite toda de ficar rouca, a noite toda de joelhos chorando, e eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não... Ela falou que quando o dia amanheceu, ela rouca, já cansada, e a única coisa que ela ouviu de Deus foi: acabou? Acabou o chilique? Ah, acabou. Eu não respondo, manhã. E ela completou falando: se você querer entrar com pirraça com Deus, eu vou te avisar logo, não funciona. Quando ela contou essa história, ela falou isso, eu falei: pior que é. Eu já fiz isso e não funciona. E não vai funcionar. Se você está tentando fazer isso com Deus, não vai funcionar, porque você não está querendo ver os detalhes. Talvez está tudo desmanchado, mas é porque Deus está mexendo nos detalhes, porque os teus detalhes estavam cheios de defeito. Talvez você foi uma pessoa que comprou gato por lebre. Não vou nem mandar você olhar para o lado, que talvez é um perigo. Talvez você é a pessoa que comprou uma lebre e é um gato, não no bom sentido. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você sabe que fez a pior escolha, mas Deus começou, Ele já deu início à obra. Se você está aqui, e se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus começou a fazer a boa obra na sua vida. Talvez você está no meio, está na hora de você falar: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja os detalhes, para que eu compreenda os detalhes que estão acontecendo à minha volta. Em tudo que eu olhar para os meus olhos, eu possa ver o Senhor agindo. E aí, sabe o que, quando a gente faz essa oração, que nós começamos a enxergarmos? Nós começamos a enxergar situações em nós mesmos, que parecia que estávamos certos, começamos a olhar não muito bem. É mais ou menos, sabe como, Dayana? Quer ver? Eu vou pegar... vem cá, Dayana. Vou usar a Dayana como exemplo, no bom sentido. Por favor, tire a máscara. Pode tirar, se alguém morrer, é culpa tua. Ela está maquiada, sim ou não? Sim, ela vem maquiada. Se eu pegar um pano
e eu começar, já entrou em desespero. Se eu começar a tirar a maquiagem dela, talvez você não fique muito feliz com o que você vai ver. Nem ela vai ficar. Não é que ela é feia não, tá? Em nome de Jesus. Eu só usei a Dani para dar um exemplo em que se imagine no espelho. Você sempre se olha maquiada. Talvez a sua vida é uma maquiagem. A maneira como você se enxerga é maquiada. E aí Deus, Ele usa situações como um pano que faz você tirar. E aí você começa a enxergar como você realmente é. Porque se você não consegue se amar no natural, você nunca vai se amar quando você estiver externamente bela. Se a Daiane não conseguir se amar sem maquiagem, ela nunca vai conseguir se sentir completa com maquiada. Porque ela sempre vai ver uma mulher muito mais maquiada do que ela e vai entrar em frustração. É verdade ou não? Então, obrigado. Pode sentar no seu lugar. E Deus quer tirar, Deus quer mostrar a vocês detalhes. E querido, isso acontece com a gente. A gente começa a tirar e fala: ih, rapaz, eu não sou bem isso que eu imaginava não. E aí vai tirando, você vai enxergando um negócio que não é muito bom. E aí você entra em crise. O diabo vai querer se aproveitar até desse momento, querido. E talvez seja isso que esteja acontecendo, que você começa a ver que tantas coisas externas como as internas tá ruim para você. Você está se olhando e está se sentindo o pior dos cristãos. O pior talvez dos pais, o pior dos homens, o pior das mulheres. E aí o diabo vai querer se aproveitar para afundar você. Mas não é para você afundar, é para você falar: Deus, mexe, toca, eu quero ver a sua mão agindo neste lugar. E aí você vai começar a perceber que Deus, querido, vai mexer em você de uma tal maneira. Deus vai te dar um peso de glória. Você não vai conseguir mais se ver, mas você vai ver Cristo em você. As pessoas não vão mais ver você, as pessoas vão ver Cristo em você. Você, quando Adão e Eva pecaram, quando eles, no meio do caminho, no meio da história deles, foi frustrados, porque eles acreditaram na mentira do diabo, a Bíblia diz que eles viram que eles estavam nus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você, e não está no Google. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Adão, quando ele se percebeu que estava nu, por que ele percebeu que estava nu? Você acha mesmo que o homem estava nu? Nu? Sabe o que eu entendo? Que Adão e Eva, eles tinham o corpo de glória. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se um dia você tiver a oportunidade de ver um anjo, qual tipo de tecido o anjo vai descer? Qual é o tipo de seda que o anjo usa? Qual? Seda, cetim? Qual tipo de material? Qual tipo de material? Algodão? Qual tipo de material que os anjos vêm? Ou eles usam uma vestimenta de glória? Quando Jesus foi mudado, transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, e ele foi glorificado ali diante deles, você acha que Jesus tirou uma roupa e botou outra, ou foi a glória que o vestiu? Quando o homem pecou, essa glória saiu e eles viram a sua nudez. E nós temos a escolha, querido. Quando a glória de Deus sai, ou talvez você entenda que a glória nunca esteve, você precisa se olhar no espelho e falar: Senhor, faz a mudança.
derrama teu peso de glória, me reveste. Deus quer dar vestes para você. Deus quer que você perceba coisas que você não esteja percebendo. Mas tudo só vai acontecer, querido, se você tomar a decisão de dizer: Senhor, eu quero. Deus, olha, eu aprendi isso muito rápido, que Deus, Ele não age na vida de de pessoas que não querem serem mexidas, que não querem ser tocadas. Eu lembro quando alguém me fez uma pergunta: se Deus existe, por que Deus deixa crianças nas ruas mendigando? Tem até uma história agora há pouco tempo, né, de um homem que fala: Deus não existe, porque se Deus existisse, não teria, né, a esse caso. Aí era o barbeiro falando com um cliente, aí o cliente sai e vê um mendigo barbudo. Aí ele fala assim: você sabia que barbeiro não existe? Claro que existe, eu aqui. Não, mas se você existisse, aquele cara não está barbudo. É só ele vir que eu faço a barba dele. Justamente a mesma coisa é Deus. E Deus havia já falado isso comigo lá atrás, quando eu fiz essa pergunta a Ele. Que às vezes crianças, homens, mulheres sofrem. E será que Deus não se compadece? E Ele falou: eu não me compadeço com a dor, mas eu me compadeço, os meus ouvidos estão atentos às orações e o clamor daqueles que clamam por mim. Qualquer pessoa, em qualquer situação que esteja vivendo, homem, mulher, criança, morador de rua, prisioneiro, pode ser qualquer histórico de vida, se essas pessoas clamarem a Deus, Ele atende dos altos céus. Talvez você não é nada disso, você está aqui, talvez você é um pai de família, uma mulher de família, você está aqui, você é um cidadão exemplar, você faz parte dessa congregação ou de uma congregação, mas hoje você entende, querido, que tem algo errado e que precisa corrigir, e você precisa então fazer o quê? Você precisa falar: Deus, eu quero, me mostra, eu quero ver os detalhes, eu quero ver o que eu não estou vendo, e eu quero ver o Senhor em todas as situações da minha vida. E Deus vai começar a mostrar Ele em cada situação da sua vida. Algumas você vai corrigir com a sua oração, com o seu aquebrantamento diante de Deus. Outras, Deus vai só te mostrar que Ele estava lá, que Ele estava presente. Quantas pessoas às vezes se convertem e após se converter descobrem que anos atrás, antes da sua conversão, pessoas que às vezes se convertem com 50, 60 anos, e descobre quando tinha 20 anos de idade, não morreu lá no passado quando tinha 20 anos, entende que Deus, mesmo sabendo que ele só ia reconhecê-lo com 50, 60 anos, mas com 20 anos Deus deu livramento, porque Deus já tinha um plano, Deus já tinha começado um projeto na vida dessa pessoa. Eu quero te lembrar, quando foi, e eu já preguei isso, quando foi que Deus começou a boa obra na nossa vida? Foi no dia em que Ele nos aceitou? Ou Ele nos aceitou, a gente aceitou Ele? Não. Quando Ele te concebeu no ventre da sua mãe. Ali Deus já tinha um plano sobre a sua vida. Quando você o reconheceu como Salvador, como Senhor, ali começou o meio. E eu e você talvez ainda estejamos no meio, mas eu profetizo que você vai sair do meio. Nós estamos saindo do meio. Se você aceita essa palavra, e se você está entendendo, ou você já está vendo Deus te mostrando detalhes que anteriormente você não percebia, mas que tinham um valor muito grande para a sua vida, mas você está percebendo, e alguns você está corrigindo, e outros você está pedindo misericórdia a Deus, para que Ele te ensine a resolver, e Ele está resolvendo, e tudo você está vendo Deus, você está saindo do meio, e você está indo, querido, para um tempo precioso, a qual você, querido, vai ver o resultado do precioso trabalho de Deus através da sua vida.
de um tempo para outro, querido, pode demorar anos, ou pode demorar dias. Só depende de você, o quanto você está disposto a se lançar diante de Deus. O que você não pode é perceber que tem algo errado, perceber que a obra não anda, e você continuar sempre no mesmo ponto, e com os mesmos pensamentos, com as mesmas decisões, com as mesmas ações, e só se justificando, tomando a mesma atitude de Adão. Adão, querido, ele tinha na mão, mesmo depois de ele ter errado com Deus, ter pecado, sabe como é que ele teria resolvido aquilo? Quando Deus falou: por acaso você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu mandei você não comer? Se ele tivesse falado: Senhor, me perdoa, eu comi, peço perdão, ia ter consequência? Ia. Mas Deus ia perdoar, querido, e talvez hoje nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Mas sabe o que Adão fez? Adão não viu. Sabe o que ele fez? Foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu de comer. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, esse marido, esse filho, esse emprego, essa igreja, essa vida, eu não estaria vivendo a situação que eu estou vivendo. A culpa é tua e a culpa é dessa situação. E muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Não chegamos altivos diante de Deus. E pelo contrário, Deus diz que não rejeita um coração aquebrantado e contrito. Quantos aqui querem sair do meio? Então decida a permitir Deus ministrar em você, e você perceber que Deus está mexendo nos detalhes, Deus está corrigindo. Deixa eu contar uma história para você. Uma vez a gente estava fazendo uma obra, e engraçado que eu passei em frente a esse prédio quando a gente foi agora no passeio, é lá no Jardim Botânico. E esse engenheiro, meu pai conhecia muito. Foi o primeiro engenheiro que deu oportunidade para o meu pai quando ele deixou de ser funcionário e abriu a empresa dele. Então pegou uma afinidade muito grande. E às vezes acontece na construção civil que prédio tem prazo para entregar. E quando você não entrega o prédio no prazo, você paga uma multa altíssima, né? E acaba você perdendo o lucro da obra. E essa obra estava terminando o prazo. E o que é que esse engenheiro fez? Ele camuflou a obra. Tinha paredes que não eram paredes de embolso, era só uma placa de gesso. Tinha paredes que o cano, você via a bica, mas não tinha água, era só o joelho. Tudo camuflado, era tudo fake, tudo fake. Andares fake. Tu olhava assim, ó, parecia tudo pintadinho, tudo arrumadinho. Aí vinham os técnicos no dia da entrega, né? Dava ó, tá tudo pronto, tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok. Aí dava lá o aval, assinava, aí o engenheiro vinha, desmontava tudinho que foi fake e começava a fazer depois do prazo. Já pensou? Será que você entendeu? Ou vou ter que explicar? Será que tem coisas na sua vida que talvez é só uma bica? Só está o joelhinho? Tem uma parede que parece que é a parede sólida, mas se bater está quebrando? Mas é um apartamento, né? É uma vida. É minha casa, minha vida. Mas Deus olha e fala assim: meu filho, tua vida é um fake. Deixa eu desmanchar. Deixa eu desmanchar. Porque para onde eu tenho que te levar, o meio tem que estar perfeito. E olha, não tem lugar mais meio na nossa vida do que dentro de nós.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo há algum tempo atrás. Como tudo que eu vivi aqui, há uns anos atrás, me dava uma vontade enorme de ir embora. Alguns anos atrás, hoje não dá mais não. Estou curado. Mas me dava uma vontade enorme. E é natural a gente pensar o quê? Fazer planos. E eu pensava assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para tal lugar. Uma coisa eu estava decidido, se eu não ser mais pastor e ir embora, eu não fico mais no Rio de Janeiro, porque eu não quero ver mais ninguém. Eu não quero estar em algum lugar e encontrar com a pessoa, meu apóstolo, pá! Ex-pastor mata. Ia ser mais ou menos isso. Entendeu? Já ia andar armado, já, tu não me perturba não. Só que toda vez que eu começava a fazer esses xereguendê do cão, já dando sugestão, já mostrava papel, aqui tu vai morar bem pra caraca, cara. Que ele mostra, querido. Aí só uma coisa que me paralisava. Eu olhava e perguntava para Deus, mesmo que eu fique bem, e minha família bem, como é que eu vou ficar com o Senhor? Será que eu vou poder dizer que eu te amo? Será que eu vou poder dizer para o Senhor que eu morreria pelo Senhor? Às vezes a gente faz, eu lembro que eu já fiz essa oração, Senhor, eu estou disposto a morrer por Ti. Aí a gente pensa alguém falando assim, nega Jesus, senão eu vou te fuzilar. Pode fuzilar. Mas o diabo vem te fuzila com palavras, destrói a tua integridade. E eu falo, Deus, eu vou desistir por isso. Se eu desistir disso, eu vou estar desistindo do Senhor, e não vale a pena desistir do Senhor. Eu lhe pergunto, mesmo que as situações em sua volta mude para melhor, vai valer a pena você viver alguma coisa boa externamente, ainda que o seu interior não esteja puro, purificado pelo Espírito Santo? Vai valer a pena você deixar de entender que mesmo que você passe por situações difíceis, como aquela mulher, aquela missionária falou, mesmo que eu moro embaixo da ponte, mas eu não posso deixar de ter esse contentamento, essa alegria, esse prazer de saber quem eu sou em Deus. Será que vale a pena nós perdermos o nosso relacionamento com Deus? Ou vale a pena, querido, nós sofrermos? Vale a pena, querido. Não importa, querido, o levante, que se levante. Não importa o que aconteça. Não importa as mudanças que Deus vai fazer na nossa vida. Olha, eu acho Deus muito educado. Eu lembro quando, alguns anos atrás, antes disso acontecer, semanas antes de toda a situação acontecer, Deus um dia, eu no carro, e um pastor do meu lado, o pastor falando com uma pessoa do telefone, lá do lado de Campo Grande. A mulher olha e fala assim, tem um pastor do teu lado, você está dentro do carro e tem um pastor do teu lado, dirigindo. Passa o telefone para ele, que Deus quer falar com ele. O pastor olhou para mim e falou, só faltou fazer o sinal da cruz. Eu peguei, eu pensando em, Deus sempre me chama de amado, meu querido, meu ungido, filho da minha alma. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha, Deus mandou dizer para você que Deus vai te ferir. Foi a primeira vez que eu ouvi isso da parte de Deus na minha vida. Mas depois de Ele te ferir, Ele vai restaurar todas as coisas e vai te abençoar. Tem algo muito grande para Ele liberar, mas primeiro Ele precisa te ferir. E eu pensei, por que Ele vai me ferir? Estava cheio de maquiagem. Você pode ter certeza, querido, a gente consegue se maquiar bem.
E eu entendi, querido, que tinha detalhes na minha vida que precisavam ser resolvidos. E eu sei que há muitos aqui que há detalhes que Deus já está resolvendo, e outros que a partir de hoje vai deixar Deus resolver. Eu posso dizer hoje, tudo isso para mim é passado, e hoje eu estou vivendo algo totalmente diferente. Eu lembro que quando eu assumi esse ministério, eu ria quando eu ia aconselhar alguém, porque as coisas que as pessoas traziam para mim eram coisas que eu vivi no passado. E eu ria, mas no passado eu perguntava para Deus: Deus, por que o Senhor deixa eu sofrer assim, na mão do meu pai, com essas situações? Deus não falava nada, mas eram os detalhes que me tornou um pastor rico em conteúdo, em conhecimento do Senhor. E eu ria quando as pessoas vinham trazer conselho, pedir conselho. Eu ria porque eu sabia a resposta. Tinha pessoas que falavam assim: pô, ô bispo, o senhor está rindo? Eu falei: eu estou rindo porque eu já sei o que eu vou falar, porque Deus já me deu. Ele já me deu até exemplo de coisas que eu vivi. Eu sei a solução. Só que chega uma hora, querido, que esgota. A gente não fica sempre no mesmo patamar, no mesmo nível. Deus quer nos colocar um nível maior. E para nos levar no nível maior, Deus olha assim e fala assim: essa estrutura não vai aguentar não. Mais um andar? Não dá. Vou ter que mexer. Vou ter que começar a mexer nos detalhes. Aí Deus falou: eu vou te ferir. E eu pensando: ferir deve ser alguma coisa. Querido, eu me senti literalmente naquele filme: aperte o cinto que o piloto sumiu. E o diabo não dá arrego, querido. Ele não fala: olha só, é Deus te testando, mas eu vou te tentar também, tá? Você me dá licença? Ele não vai falar isso para você, querido. Ele vai fingir até que é Deus. Ele usa situações, ele usa pessoas, e até mesmo consegue convencer você que realmente o problema é você. E toda hora que eu falo: então, já que o problema sou eu, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se já que quem está vendo isso e os outros que não estão vendo, então eu vou liberar todo mundo. Porque quando eu decidi aí, não era por minha causa, mas era por causa dos que estavam. Eu falei: então eu estou paralisando a vida dos que estão. E toda vez que eu tomava a decisão, eu falei: amor, hoje foi o último culto. Quando eu chegava em casa, no dia seguinte, quando eu acordava, minha esposa: quando é que tu vai fazer a reunião para avisar? Eu: reunião de quê? Deus já falou contigo. E quem está lembrado quantas vezes Deus usou? Eu nunca falei nada para a pastora Valéria que veio aqui. Ela falando: quantas vezes você quis desistir, eu não deixava você desistir. Deus falando. E eu sou testemunha disso, que talvez isso esteja acontecendo com você. Você já tentou desistir do casamento, você já tentou desistir da sua vida, você já tentou desistir dos seus sonhos, você já tentou desistir da fé, e você fala assim: cara, eu não sei porque eu não estou desistindo. Aí o diabo chega ao ponto de falar assim: sabe por que não é Deus que está fazendo isso não, é porque você é um instrumento do cão para atormentar a vida dos outros. Você se coloca no nível mais baixo, querido. Só que chega uma hora, querido, que quando Deus quebra tudo que é ruim, tudo que precisa sair, Deus começa a colocar as coisas certas. Aí você começa a perceber, e você começa a valorizar os detalhes. Coisas que anteriormente você não percebia, você começa a perceber. E aí você começa a falar: Senhor, obrigado, 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 obrigado. Hoje as minhas orações são mais obrigado. Jesus, me perdoa. Eu não sabia que era assim. Obrigado, te agradeço, muito obrigado. Eu vejo a sua mão, eu vejo a sua bondade. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por não ter desistido do meu ministério. Obrigado por não ter desistido da minha família. E eu só fico assim: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Dói muito, mas quando nós começamos a percebermos os detalhes e entendemos que quando Deus nos tira do meio e começamos a enxergar toda a obra, toda a reforma, nós podemos dizer: valeu a pena.
Porque eu sei que a bagagem que eu tenho hoje, querido, é para experiências muito maiores, para situações muito maiores, para níveis muito maiores. E é o que Deus está fazendo também na sua vida. Algumas pessoas falavam assim: Deus tem que te abençoar, apóstolo, porque vem do Senhor. Então, se essa regra funciona assim, então a regra do tratamento também funciona. Deus me tratou. Eu saí do meio. Eu entendo que eu saí do meio. Então eu estou avisando para você. Alguns estão saindo do meio comigo. Outros, querido, eu estou avisando. Deus está tratando você. Mas você também vai sair do meio, querido. Porque vai todos nós vivemos a alegria que o Senhor vai nos proporcionar. Sabemos que estamos num tempo de crise em todos os níveis. Mas pode ter certeza, querido, após a toda a tempestade, vem a bonança de Deus. E para terminar, sabe qual é a última palavra de Deus nessa noite para você? Cadima. 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 Cadima, querido. Será que você entende que esse ano vai ser o último ano do Cadima? Que Deus tem uma outra palavra para o ano que vem, para nossas vidas? Talvez para alguns de Deus você vai ouvir a voz de Deus falando assim: sai para fora. Sai para fora. Sai para fora. Você estava morto, mas reviveu. Sai para fora. Será que você pode se colocar de pé? Será que você pode adorar esse Deus, querido, maravilhoso? E entender que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminá-la. Nosso Deus é um Deus de começo, de meio e fim. Em todas as histórias bíblicas, nós vemos o mesmo padrão de Deus. Ele começa algo, no meio da história dos heróis da fé parece que as coisas complicam, parece que as coisas ficam turbulentas, parece que as coisas não vão acontecer. Aí Deus vem com o sobrenatural de Deus. Deus muda todas as situações, e Deus encerra com um milagre sobrenatural. Eu tenho certeza que Deus vai terminar, querido, esse ano com um milagre sobrenatural. Deus vai terminar esse ano, querido, com uma mudança no nível, do mesmo nível das reformas e das mudanças que aconteceram no início sobre a minha vida e na sua vida. Eu quero orar por você. Eu não posso deixar de você ter a oportunidade de você tomar posse dessa palavra na sua vida. Eu quero encerrar esse culto, querido, orando pela sua vida. Mas como orar se você não tomar posse? Nós começamos o culto dizendo a palavra que há dois caminhos: o caminho da incredulidade, do medo, e o caminho da fé, o caminho de Deus. Se você tomou posse dessa palavra, você precisa tomar um ato de fé. E sabe qual é o ato de fé, querido, que Deus espera? E eu vou liberar sobre a sua vida. Você tomar um passo de decisão, dizendo: eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Deus hoje falou comigo, Ele me deu resposta. Não pode ter sido a resposta que eu queria, mas é a resposta que eu necessito. E eu entendi que ela veio do Senhor. Eu quero orar pelos que creem. Eu só posso orar para aqueles que tomam posse. Então sai do seu lugar, vem aqui diante do altar e toma posse dessa palavra agora. Porque você vai dizer: Senhor, eu estou saindo do lugar, como ato, Senhor, de que eu acredito que o Senhor já começou.
Se eu estou no meio, o Senhor me mostra. Se eu estou no meio, me mostra. Se eu estou saindo, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar o que o Senhor fez. Ah, Deus. Olha a tua igreja, Senhor, como eles acreditam, como eles creem, Senhor. Tu és um Deus poderoso. É impossível, Senhor, não te amar. É impossível deixar de te adorar o Senhor. É impossível, Senhor, desistirmos de ti, Senhor, porque desistir do Senhor é desistir da vida. Não queremos, Senhor, a vida que o ímpio deseja, mas queremos a vida que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, o Senhor está tirando o que é falso da nossa vida, Senhor, está colocando coisas firmes. Coisas firmes que não sabíamos. Ah, Deus, o Senhor fala isso na tua palavra, que o Senhor vai estabelecer coisas firmes que não sabíamos. O Senhor está colocando alicerces em nossa estrutura. O Senhor está destruindo a construção velha. E muitos o Senhor está tirando da zona de conforto, porque é confortável construir em lugares, Senhor, a qual não tem trabalho para cavar. Tem pessoas que preferem cavar em lugares fofos como areia. Talvez a sua vida foi construída na areia. Você construiu a sua estrutura baseada em conceitos e valores humanos, carnais. Mas Deus está tirando até mesmo você com tudo. Está tirando você do lugar. Está tirando o seu coração do lugar. Está tirando suas emoções do lugar. Está tirando a tua mente do lugar. O que tinha valor não vai ter mais. O que era prioridade não vai ser mais. A sua prioridade vai ser estruturar a tua casa na rocha. O Espírito do Senhor. Eles vieram porque creem, Senhor. Eles confiam em ti, Pai. Eu confio no Senhor. Obrigado por o Senhor não desistir de nós. Obrigado por o Senhor não desistir da nossa casa. Só quero levantar a minha voz. Obrigado, Senhor. Dizer que a tua graça já me basta. Ore, decida, clame, busque. Te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou
sua oração. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Não quero mais sair daqui. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar aqui. O Senhor está falando no meu coração que há pessoas que Ele ouviu a oração que está sendo feita nesse lugar agora, e Ele vai lhe mostrar o que Ele está fazendo em você. Outros, Deus vai mostrar em que nível você está. Deus está fazendo mudanças. Deus está trazendo cura. O Senhor me mostra fazendo cura em pessoas aqui. Eu não sei se são curas no físico ou na alma, mas o Espírito de Deus diz: eu estou curando, eu estou curando, eu estou trazendo cura. Deus já começou, querido. Você sabe que Deus já começou a trazer cura sobre a sua vida, não é de agora. Eu entrego os seus filhos em tuas mãos. E eu já te agradeço, Senhor, pelo que os meus olhos verão e pelo que os meus ouvidos ouvirão, e que a minha mão, Senhor, e os meus pés serão testemunha da tua bondade sobre a tua igreja e sobre os seus filhos. Obrigado, Senhor, pelas mudanças e transformações, tanto interior e no exterior, que o Senhor está trazendo sobre a vida da tua igreja, sobre os seus filhos. Eu oro, Senhor, como sacerdote, os abençoo e te agradeço, Senhor, por tão grande oportunidade de o Senhor preparar essa palavra que move essa chave e abre, Senhor, portais de mudança sobre a nossa vida. Eu entrego a tua igreja em tuas mãos e sei, Senhor, que o Senhor está agindo poderosamente ao nosso favor. Então te agradecemos, te amamos e reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas. É o que eu oro e te agradeço, e libera a tua igreja em nome de Jesus. Amém.